Olá, tá começando mais um episódio do Agora Pode. Eu sou Eloane Nascimento e hoje o tema é sobre perícia criminal em Mato Grosso. O trabalho técnico e científico que ajuda a desvendar crimes, produzir provas e auxiliar a justiça. A gente vai entender um pouquinho como funciona a rotina dos profissionais que atuam na análise de vestígios, locais de crimes e provas técnicas que podem definir o rumo de uma investigação. Para falar sobre isso, a gente recebe hoje Eric Luiz Zambrin, perito oficial criminal há mais de 15 anos e atualmente diretor metropolitano de criminalística da Politec. Seja bem-vindo, Eric. A gente está aqui para trocar um pouquinho de ideia, né? E conversar a respeito desse assunto que a gente atua já há 15 anos. Estamos à disposição para contribuir naquilo que for possível, né? É uma experiência, né, Experiência. enorme, já tem Exatamente. 15 anos aí que o senhor atua. Desses 15 anos, está há 2 anos em frente, né, à diretoria metropolitana. Como que nasceu, né, essa ligação do senhor com a perícia criminal e que em momento você decidiu seguir esse caminho? Como foi sua evolução até chegar à gestão da Politec? Existem pessoas que já sonhavam em necessariamente fazer parte de uma carreira policial e de ser perito criminal necessariamente, né? Eu, ao longo de minha trajetória, eu era servidor público da prefeitura de Cuiabá, e aí estudando para concursos e na época, terminando faculdade, eu era apaixonado também pela carreira policial, mas não necessariamente tinha algo assim que me associasse, né, diretamente para a Politec. Mas aí surgiu o concurso, eu conversei com algumas pessoas, me interessei bastante pela área, e aí foi que eu decidi fazer o concurso e entrei, né, na carreira. E aí assim que começa a atuar e você vê o dinamismo, né, da realidade, você entende de fato aquilo que a perícia entrega para a sociedade, né, e aí sim você cria uma paixão, aí você cria uma raiz e aí é complicado para você depois se desvencilhar disso, né. E aí estou até hoje, né. Aos longos desses 15 anos, né, tiveram muitos desafios, entre eles entrar na Politec. Mas e aí, quando o senhor entrou, de fato, e começou a atuar, o senhor disse que, anterior, né, à entrevista, nós estávamos batendo um papo, o senhor falou que ficou 13 anos atuando no local de crime. Isso. Como que foi tudo isso? E essa progressão até chegar à frente da diretoria? A rotina do atendimento de local de crime, né, que a gente trabalha normalmente em regime de plantão, é não ter rotina, né. É bem claro, assim, que, você pode esperar que em um plantão você vai estar encontrando uma situação, mas você encontre outra completamente diferente. Existe alguns casos que você enfrenta que é algo muito, repetitivo, mas existem situações que tira você completamente da zona de conforto, e aí você vai estudar, você vai pesquisar, você vai ter que estar sempre buscando, né. Então, dentro desse atendimento mesmo, né, de local de crime, que eu fazia parte da nossa coordenadoria de perícias externas na época, aí eu fui gerente de um setor determinado, né, que é a gerência de crime contra o patrimônio, e aí atuando ali, depois com a mudança, né, da diretoria, eu fui convidado, né, pelo nosso diretor-geral, que é o Jaime Trevisan, a assumir a diretoria de criminalística e até hoje estou aí, né, quase 2 anos à frente Uhum. da diretoria. E na prática, quais são as demandas, os trabalhos que a diretoria é responsável dentro da Politec? A Politec, por mais que ela esteja, dentro da Secretaria de Segurança Pública, ela é uma polícia científica, né, ela atua realmente com o trabalho técnico científico. Então a gente atua em diversas áreas que são completamente desconexas, né. Então, por exemplo, a gente tem tanto essa área de atendimento de local de crime, que envolve uma gama de conhecimento. Você tem, um especialista na área de meio ambiente, em determinado crime ambiental, ao mesmo tempo você tem um especialista de incêndio, que é em edificação, e aí você tem um de acidente de trânsito, e aí isso falando só na parte de local de crime, né. Uhum. E aí você tem, ao mesmo tempo, um setor que atua, por exemplo, com computação forense, né, e aí você vai trabalhar vários setores completamente diferentes, a parte de documento, né, a parte de crime financeiro, né, e contábil. Então, assim, são áreas bem, aleatórias,
mas ao mesmo tempo que fazem parte, né, dessa busca pela verdade que é a perícia, né. Então assim, a nossa diretoria criminalística, ela tem gerências em cada uma dessas áreas que eu mencionei, e mais algumas ainda, né, que eu não comentei aqui. É, também de homicídio, né? Que Também, que é. é isso Lá a mesmo. gente conhece como gerência de perícias em mortes violentas, Mortes né. violentas. Você faz, você atende um local desse de crime sempre partindo do pressuposto de que pode ter acontecido um crime ali, e aí você vai analisar todo, o Uhum. contexto, né. E para quem sonha com essa carreira, qual formação é necessária? O concurso é muito específico? Qual o perfil psicológico e profissional que é essencial para atuar na perícia? Perfil que goste de estudar, né, tem que ser uma pessoa que goste de estar sempre se atualizando, né, que tenha curiosidade, tenha disposição, né, para poder correr atrás, porque, como eu disse, a gente tem várias áreas de atuação, então você vai ter um engenheiro, você vai ter uma pessoa formada em direito, você vai ter um geólogo, você vai ter, por exemplo, uma fonoaudióloga, né, que atua numa outra área que a gente tem. Então, assim, Uhum, das mais diversas áreas, eu sou formado em ciências contábeis, né? uhum. Então, assim, das mais diferentes áreas você vai ter perfis, né? Então, É bem dependendo, abrangente, né? bem abrangente, né? Então, assim, dependendo da área de atuação que um crime possa envolver, ele vai envolver né, múltiplas formações em um mesmo crime, né? Na análise de um mesmo crime, né? Então, assim, Aham, como eu disse, a pessoa tem que gostar de estudar e tem que buscar ir atrás, né? uhum. Mas, assim, de várias áreas de formação, né, a gente sempre tem disponibilidade. Físico, químico, biólogo. O senhor estava falando, né, que é preciso, quem tem vontade é preciso estudar muito, mas tem muita gente aí que já parte, né, desse interesse a partir de séries de TV, perícia, eh, também criminal, né, nessas séries policiais, mas na vida real é totalmente diferente, né, como que funciona, desde o acionamento até o laudo ficar pronto, ser encaminhado para o judiciário, o que que acontece nos bastidores, né? É um totalmente diferente que não é totalmente diferente, É. né, porque às vezes a gente fala assim: "Ah, mas é totalmente diferente", porque você imagina que nas séries ali existe algo muito fora da realidade. Mas hoje, quando a gente olha os investimentos que já foram feitos, tudo, você percebe que a Politec ela atua com um nível de tecnologia de alta complexidade, né. Então, por exemplo, quando a gente tem, um laboratório, por exemplo, que atua com a comparação de perfil genético, né, então, tipo, você vê que a gente tem lá, dentro da área de balística, a gente tem lá, por exemplo, perfil, uma arma de fogo, tem o SINAB, que é um sistema de análise, né, balística. Então você faz confrontos e você realmente usa alta tecnologia para poder resolver crimes, né. Então algumas vezes a gente até fica assim: "Ah, mas isso não existe aqui", né, porque você imagina que: "Não, eu estou dentro do Brasil, eu estou dentro de um estado aqui do Mato Grosso, tal", mas não, aqui na realidade a gente tem, tecnologia realmente de ponta em diversas áreas, né. Agora sim, em relação aos bastidores, né, como você disse, a gente é acionado pela polícia, né, quando a polícia militar ou a polícia civil, eles entram em contato com o CIOSP, né, e aí o CIOSP, que é o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, e aí sendo uma matéria, né, de abrangência da Politec, a gente é acionado, os peritos que estão de plantão são acionados para poder atender o local. E aí vai se deslocar e tem toda aquele desafio, né, que eu disse do local de crime, né, porque a gente imagina dentro, por exemplo, nós estamos em Cuiabá, né, dentro da capital, mas a pessoa que está no interior, ela é acionada, por exemplo, diretamente pela Polícia Civil, e aí ela vai ter toda aquela limitação maior, às vezes uma distância maior de atendimento, ela vai ter que fazer um deslocamento, às vezes por várias horas até chegar a um local, né, para poder realizar o trabalho dela, né. Nesse período aí de experiência que o senhor teve nos locais de crimes, tem algum caso em específico que te marcou, assim, profundamente? Seja tanto pela dificuldade técnica, quanto pela repercussão ou o impacto emocional, né, como nós temos visto também muitos casos, eh, horríveis de feminicídio, de homicídio, enfim. Tem algum caso, assim, que o senhor lembre que te marcou? A gente presencia muita coisa diferente, né, algumas situações não vale a pena até ficar, desdobrando, até porque para não incentivar as pessoas a fazer, mas é que sim, o que a gente se depara
com requintes de crueldade, Uhum. com aquela você vê que realmente é uma falta de respeito ao ser humano, né, de olhar uma objetificação da pessoa, realmente, né, algo assim que a gente vê que, em alguns momentos você tem dúvida de um ser humano ter produzido algo contra outra pessoa, né, naquele Uhum. nível de crueldade, né. Então, assim, são alguns fatores que a gente associa, né, você salva ali um compartimento na sua memória, mas é algo que você prefere sempre olhar como com um olhar pericial e não ficar acessando Uhum. aquilo ali para não deixar envolver no seu dia a dia, né, até porque a Uhum. gente trabalha com materialidade, né, a perícia ela atua com ciência. Então, assim, se a gente for fazer uma interpretação voltada pelos fatores emocionais, se a gente for querer trazer a nossa emoção, aquela carga nossa de vivência, aquilo do nosso dia a dia, se você for ficar fazendo associações, você pode ter, algum tipo de prejuízo na sua análise, né. Mas assim, eu acredito e foi o que eu vivenciei ao longo desse período todo de local de crime, né, que o perito quando ele vai para o local, ele já vai preparado, né, Uhum. para não se deixar envolver, né, emocionalmente. Embora você vai ter contato com situações que realmente vão te tirar de uma zona de conforto, que você vai parar, ter que respirar um pouquinho e analisar aquela situação e falar: "Olha, espera aí, essa situação aqui foi bem além daquilo que a gente vê normalmente", né. Já vai antes de ir, já tem um processo para se preparar emocionalmente também disso, né, separar o emocional com o profissional, antes de ir para uma cena de crime, Uhum. vamos dizer assim. A grande maioria dos colegas, e aí eu me incluo também, assim, buscam ter hobbies, ter situações que vão buscar ter uma saúde emocional, né, uma saúde mental, ela ter um preparo para que ele possa de fato fazer a melhor análise, né, e fazer uma análise fora do, né, do contexto atual dele de convivência, né. Então assim, realmente existem situações que extrapolam, Uhum. mas a pessoa acaba que já vai pro dia do plantão, ela já vai com aquele raciocínio, fala: "Olha, eu estou indo para buscar a verdade, eu estou indo para poder buscar a justiça", né. A gente vai para materializar, a gente vai para tentar enxergar a justiça por meio daquilo que está no local, né. A gente vai para identificar aquilo que as outras pessoas que estão envolvidas ali na cena ou as outras pessoas da sociedade até então não têm aquele conhecimento, então a gente vai pra poder buscar aquilo, materializar para fornecer o nosso laudo, né, que é o nosso produto, para o judiciário, para o delegado e tudo, ele fazer depois a Uhum. dar andamento, né, na investigação. Tem toda uma preparação técnica, né, também, assim, é ficar sempre atento a a às provas, né, no local, então tem que estar bem atento, prestando atenção e com foco naquilo. Exatamente. Eh, existe crime perfeito? Não, existe crime mal investigado, local não preservado, né, o que compromete muitas vezes a perícia, que compromete toda a investigação depois, mas assim, eu não acredito em crime perfeito. Ano passado, né, nós tivemos uns casos de bastante repercussão, né. São casos de morte violenta com requintes de crueldade, como o caso da adolescente Emily, né. Foi um caso que chocou não somente aqui em Mato Grosso, mas o país, né, com uma cena com um nível de violência muito grande e complexidade. Como que a perícia organiza as frentes de trabalho, né, em casos como esse, e o que que vira prioridade técnica, né, nesses casos? Prioridade técnica é sempre a verdade, né? Uhum. É a gente buscar aquilo que é possível dentro de um local, você enxergar, você analisar os vestígios, você analisar aquilo que está disponível, você colher no local, registrar da maneira correta, porque também não adianta você olhar um vestígio, né, e imaginar que aquilo ali faz parte, aquilo é uma prova, e aí você não fazer todos os trâmites de cadeia de custódia, que é você lacrar, identificar, amarrar, tudo certinho, e garantir que ele chegue lá no final, onde ele vai ser novamente analisado num outro setor. Eh, então, assim, você precisa fazer essa análise realmente muito consciente do que você está verificando ali no local, para que você possa ter de fato uma, né, um produto com qualidade depois, né.
nesse caso, como que a Politec, né, a perícia, concluiu que ela agiu sozinha, a Nathalie, né, a autora do crime? Ela confessou também, as investigações, enfim, apontaram que ela foi a autora, a única autora deste crime. Eh, como que é esse processo, assim, o senhor pode explicar? É é esse passo a passo, assim? Esse é um caso que sensibilizou bastante a sociedade, né, como você Uhum, mencionou. E assim, inclusive no local, os policiais, a equipe pericial que esteve no local sim. sensibilizou bastante. Uhum. Mas assim, aquilo que o perito consegue materializar no local, ele vai e registra no laudo dele, né. Então existem coisas que ele materializa, quando eu digo materializar é aquilo que ele consegue comprovar, porque a perícia ela é passível depois de auditar, você voltar naquele vestígio e enxergar a mesma situação, você chegar naquelas imagens que você registrou e identificar da mesma forma, né. Então assim, aquilo que o laudo, do perito relata, é porque ele chegou a vestígios para poder identificar de fato aquela dinâmica, né. Então assim, que nem nesse caso especificamente, foi feita a abordagem, foi feito o levantamento do local em vários momentos, foram feitas coletas de vestígios, foram encaminhado material para análise laboratorial, então de posse desse conteúdo, foi chegado a um laudo, né, posteriormente. E aí as conclusões são baseadas nesse método científico todo que foi aplicado. É, eu lembro no dia que eu até estava cobrindo o caso, eu não lembro o nome do perito, não lembro se é o senhor também, né, só Hum. que o senhor já não estava mais atuando, Aham. né, no Eu local de acompanhei o crime. caso, né, por fora, Ele mas chegou eu a não. dar uma entrevista que foi algo que ele jamais teria assim, até com tanta anos de experiência, já viu casos com requintes de crueldade, mas nunca tinha visto algo parecido com o caso da Emily. Uhum. E realmente, né, a Politec foi essencial aí, né, para concluir o que de fato aconteceu na naquela casa. Inclusive teve uma coletiva depois, o diretor da Politec esteve presente, né, e aí, relatou um pouco sobre o caso na época. Mas aí também além desse caso, teve o caso da Heloísa, né. O caso da Heloísa foi o caso que o padrasto encomendou a morte dela, né, determinou a morte dela e o filho dele e mais outras pessoas atuaram nesse crime. E conforme, né, a complexidade de crimes como esse, como que a perícia organiza as frentes de trabalho, né, no caso, assim, em questão de ambiente familiar? Quais são os principais desafios periciais? Quais são as etapas fundamentais, para chegar a um autor, né, identificar que é alguém ali próximo? A perícia, ela por si só, ela não resolve um Uhum. caso, né, ela vai ver aquilo que é possível ela ter provas, ela materializar, ela para que ela possa oferecer um produto, E é um né. trabalho conjunto também com a Isso, dentro investigação, da né? Uhum. investigação, né, e aí a gente tem outras forças envolvidas, e a partir da conclusão daquele inquérito, onde foi feita a investigação, entregar para a justiça, né, para o judiciário, um produto onde vai ter, né, uns desdobramentos que podem, encaminhar para futuras decisões, né, mas cabe ao juiz depois, né, Uhum. realmente confirmar ou não, né, aquelas hipóteses, né. Quais são os principais desafios, né, da Uhum, da da perícia? Quais etapas são fundamentais para chegar a um autor? O DNA, a coleta de uhum. outras provas, Certo, certo. enfim. É. Então, essa é a situação que eu te disse, são várias áreas de atuação, várias áreas de formação, justamente por conta disso, porque o conhecimento, ele não se resume a determinadas áreas, né, Uhum. da ciência, né. Então, quando você tem, por exemplo, casos, de morte violenta, você pode ter participação de pessoas e aí você vai ter desdobramentos, como casos que tem violência contra a mulher, e aí você vai ter um protocolo de exames de determinadas áreas da medicina, né. Você tem, por exemplo, áreas laboratoriais, áreas de medicina. Tem outros crimes, por exemplo, que você vai se ater a vestígios, do local, que você vai encontrar, por exemplo, um vestígio de impressão de pele, que seria uma impressão digital.
Então vai ser feito naquele local. Mas existe, por exemplo, e a gente segue aquilo que é protocolo do Senasp, né, que é a Uhum. Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? Então a gente segue todo aquele protocolo de atendimento de local. Então, dentro desse protocolo, é feito coleta de vestígio, tanto de material biológico, de sangue humano, de sangue, cabelo, como eu disse, de impressões digitais, alguns objetos que podem produzir novas provas, como, por exemplo, equipamentos de filmagem, entendeu? Equipamento celular. Então, você tem outras situações que você pode levar novas provas, né? A produzir novas provas. E aí, a análise posterior desses equipamentos, desses vestígios que foram coletados, somados, né, ao estudo, como eu disse, né, lá atrás, que a gente precisa realmente ter essa curiosidade, essa vontade de pesquisar, de estudar, essa disponibilidade para fazer, aí a pessoa vai entregar um laudo técnico, né, com essas informações para subsidiar o inquérito, Uhum. entendeu? Quando ocorre um crime e aí vai a equipe da Politec, geralmente são quantos efetivos que vão até o local para fazer todas essas coletas e os outros trabalhos necessários? O Código Penal, ele diz que um local de crime, ele precisa ser atendido por perito oficial criminal, né? Então, nesse caso, ele não diz que precisa ser uma equipe com 3 pessoas, com 2 pessoas, com 5 pessoas. Então, assim, se você tiver disponibilidade de efetivo, se você tiver disponibilidade de demanda no local que precise de um efetivo maior, Uhum. vai ser deslocado um efetivo maior. Quando você tem um acidente, Sim. como aconteceu na rodovia, que foi aquele acidente com o ônibus, Com nós ônibus. tivemos Uhum. múltiplas vítimas, né? Muitas pessoas envolvidas, então foram várias pessoas até atender aquele local. Uhum. Agora, por exemplo, se um perito, todos nós já fomos treinados e capacitados para atender um local. Então, se um perito estiver no local, se ele estiver disponível, escalado, ele pode ser responsável por aquele local e ele vai fazer essa coleta de vestígios que vai subsidiar novos exames complementares depois. A perícia ela começa no local e ela abrange aquele local, ela faz todo aquele mapeamento, mas ela não se resume àquilo, né? Ela Uhum. colhe situações que vão encaminhar posteriormente, né? Se existirem, né, no caso, novos vestígios para fazer. Eu digo porque nós estamos na região metropolitana, que é em Cuiabá. Então, por exemplo, aqui, em alguns momentos, nós conseguimos ter 2 peritos em um local. Não é sempre, mas a gente Uhum. consegue. Mas, por exemplo, no interior, muitas vezes a gente tem dificuldade para fechar uma escala de trabalho, Entendi. né? Porque acontece, às vezes, um acidente, uma licença médica, por algum motivo, de repente você tem dificuldade de efetivo até para fechar a escala. Quanto mais para a gente conseguir garantir a presença de 2 pessoas no local, né? Então, a Politec, ela tendo um perito, que a gente já sabe que vai estar bem treinado, vai estar tendo condições de atender aquele local. Até porque o local ele não é atendido única e exclusivamente por aquela pessoa, né? A gente Uhum. tem o isolamento do local que está acontecendo normalmente pelas forças policiais ao mesmo tempo, né? Entendeu? Então, assim, o Sim. perito, ele, por mais que, se for possível ter mais pessoas, seria interessante, sim, Uhum. mas um perito já está, digamos assim, credenciado e ele respaldado juridicamente para poder atender o local. E qual que é o efetivo que nós temos hoje? São diversas áreas de atuação, Uhum. né? Então, assim, tem áreas que a gente consegue ter 2 pessoas de plantão no dia. Só que a nossa região metropolitana, eu posso ter uma pessoa atendendo em Barão de Melgaço e uma pessoa atendendo em Cuiabá. Eu Uhum. posso ter uma terceira ocorrência em Chapada dos Guimarães. Uhum. E aí eu vou precisar que um desses 2, assim que terminar, vai se deslocar, né. Eu posso ter 2 ocorrências ao mesmo tempo, como eu posso ter 3 ao mesmo tempo, né. Então, Uhum. tem situações e situações. Se eu tiver, por exemplo, 3 peritos disponíveis naquele dia, talvez eu consiga mandar uma equipe com 2 para um local, né. Mas aí Agora se consegue você não tiver, atender a demanda aqui na região consegue, metropolitana? consegue. Ah, o efetivo? Exatamente, Aham. consegue, isso. O efetivo que E nós temos hoje, ele é o suficiente para atender. A uhum. questão do tempo para você atender um local, é que aí às vezes as pessoas confundem um pouco, o tempo do atendimento, né, acaba desconsiderando a qualidade do atendimento, em relação ao tempo que a pessoa vai ter que se deslocar, a pessoa vai ter que fazer o acompanhamento daquele local. Existem locais menores, onde o tempo de atendimento vai ser menor, um local maior. Eu já levei 2 dias para atender um crime contra o patrimônio, entendeu? Que é um crime, digamos assim, um ambiente controlado,
não tinha uma vítima, né, um cadáver exposto, era um crime com patrimônio, é um crime de arrombamento. Então, só para fazer o levantamento dos vestígios, eu fui e fiquei praticamente um dia todo. Precisei voltar no dia seguinte, ficar lá quase mais meio período para poder fazer o registro de sala por sala, colhendo o vestígio, lacrando, tudo bonitinho, fazendo o registro, né? Então, assim, tem situações e situações, né? Uhum. E em casos de vítimas, né, de morte, é a prioridade da Politec ir, e assim, eh, A prioridade é sempre fazer um bom trabalho, ponto, mas eu né? falo assim, em caso de muitas demandas, né, porque pode acontecer um acidente, Uhum. na mais distante, na rodovia, e aí acontecer outra coisa, assim, no centro, algo desse sentido, algo uma distância maior. Como que é a prioridade da Politec, né, assim, teve um caso, eu não lembro se foi no ano passado, mas foi aqui em Cuiabá. Eu não lembro se não me lembro ao certo, né, mas, Certo. a gente conversando, lembrei que a família estava até na internet, nas redes sociais, reclamando da demora, eh, da Politec para chegar no local. Era uma pessoa que havia passado mal e faleceu na calçada e ficou um tempão. Aí eles chamaram a imprensa, tudo mais. Como que é? O efetivo ele dá conta ou é algo, assim, que pode Uhum. acontecer um dia atípico, né, assim, de muita demanda. O dia atípico, o nome já diz, ele é atípico, né? Então, Sim. se acontecer algum dia dessa forma, é algo que realmente extrapolou aquilo que poderia ser previsto, né? Mas, assim, o nosso efetivo, ele é o suficiente para poder atender sim. É que até que a Politec chegue e até que ela seja acionada e ela Uhum. chegue ao local de atendimento, pode acontecer, como eu disse, dela já estar em uma outra ocorrência, estar em deslocamento dessa outra ocorrência, ou ela está se deslocando para a ocorrência quando chamou uma terceira ou uma segunda, um segundo acionamento. Então, a gente vai ter que concluir um trabalho para poder se dirigir para o outro local, né, de atuação. Existem os trâmites também que são os trâmites legais, né? Então, por exemplo, por mais que ocorra da pessoa for encontrada, como nesse caso, a pessoa por algum motivo foi encontrada ali sem vida. Não é simplesmente liga para a Politec e a Politec vai correr lá para poder atender. A gente precisa que o médico do SAMU vai lá no local para tentar fazer, né, para constatar realmente o óbito. Após aquela constatação, aí as forças de segurança, né, entram em ação. Normalmente a polícia militar vai chegar primeiro, ela vai chegar, vai promover um isolamento, aí até o SAMU às vezes vai ser acionado, né, em conjunto, né, ou pode chegar junto ou primeiro, e aí a partir desse acionamento é acionada a Polícia Civil, que é quem nos demanda, que é quem nos requisita, né. Então Entendi. assim, a Politec não é porque obviamente que um crime de morte violenta, algo que já está, visível, né, de que houve um crime contra a vida, a pessoa realmente está sem vida ali, a partir do primeiro acionamento que teve no CIOSP para a polícia militar, alguém já ligou e fez a solicitação, já vai se desdobrando, né, as chamadas para que as equipes já vão ficando de prontidão para poder se dirigir, mas a gente precisa dessa confirmação do óbito, né, porque imagine que, de repente, a Politec ser acionada para um atendimento de alguém que ainda tinha, né, ainda estava em vida, né, mas no arredor as pessoas julgaram, né, que não tinha mais, né. E aí, concurso, tem alguma previsão de quando vai ter? Já tá no radar? Tem essa informação? Eh, Nós temos um concurso válido, né, nós Uhum. temos pessoas concursadas ainda, até junho, né. Nesse momento nós não temos vagas no nosso lotaçonograma, né, Uhum. então assim, para que nos permita fazer novas nomeações, né, e existe um concurso válido até junho. Até junho deste Até ano. junho deste ano. Existe previsão orçamentária para um novo concurso, né, mas até o presente momento nós não temos vagas, né, para nomeação, né. Nós estávamos falando sobre a questão da perícia técnica no local, e aí teve um caso recente que é da advogada Viviane de Souza Fidelis, né, que ocorreu aqui em Cuiabá. A família dela contestou os laudos, né, da Politec, e aí eu queria, né, que o senhor explicasse, porque inicialmente a família diz que foi alegado suicídio, mas eles discordam e acreditam que seja feminicídio. E até mesmo a família diz que foi tirado, eh
movimentada a cena antes da perícia, enfim. Eles contestaram esses laudos. Quais que são, como que tá esse trabalho pericial? Ele vai ser feito novamente? De fato, foi um suicídio? Ou esse laudo ele pode ser revisado? Esse caso necessariamente, eh, ele se relata de uma situação que a família não, digamos assim, como você comentou, ela não entende, não aceitou que o que aconteceu de fato teria acontecido da forma como os laudos estão, demonstrando, estão evidenciando, como o exame de necrópsia. Mas assim, lá atrás, quando a gente começou a conversar, eu comentei contigo, eu falei assim: "Olha, a gente trabalha em cima da materialidade, né, a perícia, ela relata aquilo que o local evidencia, aquilo que o local tem condições de afirmar", né. Então, por exemplo, se você tem um local preservado, se você tem um local onde, eh, o perito chegou, ele identificou as coisas da forma como estava, os itens, os vestígios. Ele fez o trabalho dele, ele identificou que tinha determinada modo operandi, ou ele identificou que não tinha. Ele vai narrar no laudo aquilo que ele identificou. Com o exame de necrópsia é a mesma coisa. O médico, quando ele vai fazer o exame, ele faz o exame em cima daquilo que é possível lhe aferir, né, das características da vítima, né. Então agora nesse caso, é como eu disse, nós nos compadecemos com a situação, até porque, assim, são situações que fogem, realmente daquilo que a pessoa imagina ser natural e nenhum de nós gostaríamos de, né, de ter uma pessoa, ter um amigo, ter um familiar envolvido nisso. Mas, assim, numa situação dessa, né, o que os laudos demonstraram, os exames que foram feitos, foi pela autoeliminação, né. Agora, assim, esse é um caso que ainda está sendo tramitado na justiça, então, assim, é uma situação delicada por conta de que, ainda está acontecendo uma série de investigações por parte da Polícia Civil também, né, então até a gente não tem como dar mais detalhes, né, e mencionar mais situações. Então não Mas houve aqui falha da Politec, né? a Politec entregou aquilo que estava disponível no local para que ela fizesse, para que ela realmente identificasse, né. Então, até então, os vestígios, os exames complementares que foram solicitados depois, todos foram realizados e já remetidos para a investigação. Eric, muito obrigada pela entrevista, né, queria que você ficasse à vontade, né, se quisesse fazer mais alguma consideração, ou se quiser destacar, né, um trabalho da Politec, pode ficar à vontade, né. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui. A gente agradece a oportunidade de poder falar um pouquinho do trabalho que a gente realiza. As pessoas têm muita curiosidade em relação ao trabalho da Politec. Por alguns momentos as pessoas imaginam que a gente só atua na parte de óbito, né? Normalmente a pessoa vê um carro da Politec e associa, ó, morreu alguém, né? Eu ouvi isso muitas vezes em local de crime, ah, quem que morreu e tal. Mas a Politec, ela tem o atendimento tanto da parte de exames, né, de vítimas, no caso com óbito, a exames de lesão corporal, que são para proteção das pessoas, né, proteção da mulher, né. A gente trabalha também com a emissão, além das demais perícias, né, a Politec, a área de identificação técnica, atua na emissão do novo RG, que é a SIM, entendeu. Inclusive, assim, com destaque, em relação ao Brasil, a gente é um dos estados, assim, que mais já, proporcionalmente, salvo engano, a gente está em terceiro ou quarto, daqueles que mais emitiu o novo RG. Então, assim, a gente tem uma área de atuação ampla, né, mas, como a gente trabalha com essa área também dos crimes e tal, as pessoas nos associam muito a algo negativo, né. Só que, assim, o lado positivo do nosso trabalho é que a Politec sempre atua em busca da verdade, né, seja a verdade da identificação de garantir a legitimidade daquela pessoa, que de fato aquela pessoa é aquela pessoa, seja a verdade em um crime, em um local de crime, a verdade de uma dinâmica de um evento, né. Então, assim, eh, inclusive o que me apaixonou, o que me fez gostar muito é justamente isso, porque quando você pauta a sua vida, você busca, né, mais ou menos viver em busca da verdade, de agir corretamente, de fazer as coisas corretas, né, você vê que é algo que está muito coerente com aquilo que você traça para você, né. Então, assim, e a Politec trabalha em cima disso o tempo todo, É um né. trabalho Ela sério, é um né. trabalho sério, é um trabalho sério. Por isso que eu disse lá atrás, a pessoa tem que gostar de estudar, a pessoa tem que ter curiosidade, a pessoa vai ter que se preparar
para enfrentar situações que realmente são situações fora do corriqueiro. Você tem que estar apto para atender aquilo e disponível para poder buscar, né? Uhum. Oferecer e entregar o melhor produto, né? Que vá levar a verdade no processo depois na justiça, né? Então é isso. Então, assim, a gente também agradece, né, por essa oportunidade e estamos à disposição. Muito obrigada. É isso, pessoal, nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.